E mulherada, começando mais uma vez, livro Mulheres Correm com os Lobos. Essa live é a 64ª live nessa sequência de toda terça às 13, tá? Esse é um círculo em que a Tati, a Edith e a Sheila participam como convidadas. A gente se reúne aqui, se encontra, coloca a perspectiva da nossa vida, coisas que acontecem no dia a dia, do empreendedorismo, com mulheres que a gente atende também. E a gente espera vocês para comentarem, falarem sobre as suas opiniões, o que tá achando do livro, se tá lendo, se não tá, dificuldade de leitura. E agora a gente tá iniciando, então para quem tá assistindo essa live aí próximo do dia 11 de abril de 2023, ou mais para frente também, a gente tá lançando o Círculo da Coragem Feminina, abrindo as inscrições, elas ficam abertas, é um clube de assinatura, então todo mês a gente se encontra ao vivo, 1h30 pelo Zoom, para todo mundo circular, quem quiser falar, quem quiser comentar sobre, e a gente aprofundar o autoconhecimento nesse Círculo de Mulheres ao vivo. Uma vez por mês a gente se encontra, além de ter uma plataforma com as gravações sobre autoconhecimento e tudo mais. E hoje vão estar aqui comigo a Tati e a Sheila. Eu vou compartilhar aqui a live com a Sheila também. Ó, tá aparecendo algumas mulheres por aqui. Porque a gente tá lá no conto do Manauí, que é o capítulo 5. Então, a gente pega os pontos do conto e dá uma olhada o que significa dentro de cada... O que cada ponto significa na gente, né? Então, se a gente olhar para os pontos que a gente teve durante a nossa vida aí, que a gente ouviu muito quando era criança, Bela Adormecida, Rapunzel, o que a Bela Adormecida representava pra gente? O que lá os 7 anões na história representavam? O que cada anão representava dentro da mulher que somos nós, aquele mais zangado, aquele que dormia mais. Então, cada item dos contos, eles representam alguma coisa dentro da gente. Eles representam a história, como se a gente estivesse olhando um filme e a gente se visualizasse naquele filme, né? Se visse lá como a mulher daquele filme, como casal e tudo mais. Então, isso é que é a profundidade desse livro, Mulheres Correm com os Lobos. E por isso que eu sempre falo que ele não é um livro para comprar e dizer, não, só vou começar o próximo quando eu terminar esse. Porque ele não é assim que ele funciona. Cada vez que a gente vai lendo, ele tem uma perspectiva diferente. E ele é para ler outros enquanto tá lendo ele. Voltar, ler um trecho, ler de novo, parar, deixar ele quietinho lá, que não é momento. Então, ele é uma leitura para vida inteira. Para ele ficar ali, a gente despertar e lendo tudo mais. A Tati já tá por aqui. Eu vou convidar a Tati. E a Sheila agora que apareceu. Não apareceu. O Instagram, ele é meio maluco às vezes, né? Pra mim apareceu aqui, ó. Tati entrou. Sharon entrou. E a Sheila não apareceu que entrou, Sheila. Mas agora aqui nos convites eu consigo ver que a Sheila tá aqui também. O Instagram é meio doido. Ele pega as peças na gente, né? Então agora eu vou convidar já as meninas. Sandrine, eu coloco esses contos lá também. Tiro daqui do Instagram. Deixo no Instagram também. Mas lá como dá pra ver a velocidade 2, melhor. Bem-vindo! Olá! Oiê! Estão me ouvindo? Oiê! Sim, eu tô. Também, tô ouvindo. Beleza. Tudo certo. Bem-vindos mais uma vez, gurias. Sempre um prazer estar com vocês. Então, a gente se reúne porque a visão de mais pessoas enriquece muito mais o conto. E eu acho que a gente, desde que a gente começou esses círculos assim,
A gente encaixou a conexão, essas 4 mulheres que fazem parte dessa parceria, desse círculo aqui, a Tati, a Sheila, a Edith e eu. Então, a gente conecta e tem pensamentos diferentes, isso que é bom, porque enriquece cada vez mais esse olhar quando a gente pensa diferente, quando uma pega uma coisa que a outra não percebeu dentro do conto, e aí vem o reflexo da vida da gente e ajuda muito nessa parte do autoconhecimento, do que eu quero fazer, o que eu quero mudar, o que eu quero melhorar. E aí nós seguimos esse conto do Manauí, já passamos por vários contos e agora estamos no capítulo 5. Então já foi indo, não precisa ser também uma leitura contínua. Esse livro pode ser um dia num conto, quando a gente vê o conto tem conexão com o próximo, às vezes não tem, então tem um jogo aqui que a gente consegue ir fazendo e a gente percebe quanto é leve a escrita dela, né? E aí, nesse conto do Manauí, a gente já passou pelo trecho da história mesmo do conto do Manauí, a morte na Casa do Amor, que é um outro trecho também que ela separa em subtítulos, né? Depois, as primeiras fases do amor, que é o que a gente vai começar hoje, ela separa em tarefas, como ela fala, tarefas dentro das primeiras fases do amor. E aí a primeira é a descoberta acidental do tesouro, que é na página 160 do livro. Nessa descoberta acidental do tesouro, ele é bem profundo, como a gente estava conversando no grupo lá do WhatsApp que a gente tem sobre isso, ele é bem profundo porque tem dá para ir por vários ângulos assim a história, porque só o título mesmo, a descoberta acidental do tesouro, né? Sem ler o conto, sem ler esse trecho, a gente pensar as histórias que a gente ouviu sobre caça a tesouro, sobre encontrar o tesouro no final do arco-íris, sobre encontrar o tesouro no fundo do mar, no navio perdido, né? Quanta coisa a gente ouviu quando era criança sobre isso. E essa descoberta do tesouro acidental, o que fazer quando a gente descobre um tesouro, né? Lá no final daquela trajetória. E nós mesmas queremos descobrir um tesouro quando a gente quer construir alguma coisa, né? Quer ter um sonho, quer construir uma empresa, ou quer construir uma nova vida, um novo relacionamento. Eu quero encontrar esse tesouro, né, no final do arco-íris, por exemplo. Mas aí, daí ela vai mostrando isso, porque no caso do conto, no conto que ela fala assim, ó, cadê uma parte anterior pra gente começar aqui que eu quero... A parte que ele, como é um pescador da mulher esqueleto, que ele jogou lá uma linha, e quando ele pesca e puxa aquela mulher esqueleto, e eu tava falando conto do Manauí, então, confusão, mas é o conto da mulher esqueleto, essa mulher esqueleto já é um tesouro, mas não era isso que ele queria pescar, né? Ele tava querendo pescar a comida dele ali. E aí que eu queria começar a comentar com as gurias a primeira parte, que tem na página 161, que é essa parte da expectativa, que eu falei que as gurias podem ter uma visão diferente sobre isso, sobre ele jogar, e quando ele puxa essa linha, ele sente um peso muito grande dessa mulher esqueleto. E ali ele cria uma expectativa muito grande do quanto ele vai alimentar muitas pessoas com o peixe que ele vai pescar. Ele fica muito feliz, nossa, o tamanho, ele nunca tinha pescado algo tão pesado. Nunca ele imaginava na vida que seria uma mulher esqueleto, né? Então, na primeira parte ali, na parte 161, ele fala dessa descoberta desse tesouro, mas que ele, quando ele viu, inclusive, ele se assustou desse tesouro, mas ele tinha uma expectativa de outra coisa. Gurias, como é que foi? Tati comentou que tinha tido uma outra percepção sobre essa parte, Sheila também, sobre, eu acho que a gente vive várias questões de tentar pescar uma coisa e pescar outra, né? Eu tento pescar algo sendo empreendedora, focada numa coisa, e quando eu vejo, eu tô pescando outra que eu nem imaginava. Esse círculo aqui, inclusive, a gente ter criado o Círculo da Coragem Feminina, para mim foi uma
também foi uma pescaria de uma mulher esqueleto, porque a gente não esperava quando a gente construiu. A gente jogou a linha, construindo aqui. Lá, quando eu convidei cada uma de vocês, eu não tinha. A expectativa era fazer as lives às 13 horas, com pessoas diferentes, mas eu não tinha a ideia da gente fixar pessoas também, e não tinha a ideia de criar um círculo além desse, que a gente pudesse conectar outras mulheres. Então, mas a minha expectativa era ter audiência, ter engajamento, ter pessoas, outras pessoas entrando no perfil. Então, o que cada coisa que a gente cria na nossa vida e muda, e a Sheila também comentou sobre, numa live que a gente fez sobre vibrar isso, né? E ele talvez estava vibrando algo ali que ele acabou pescando a mulher esqueleto e para ele não era tão bom, mas era o que ele precisava naquele momento, né? Então, para vocês, o que bateu nesse trecho aí de pensar nessa primeira parte que ele encontrou, que seria essa descoberta do tesouro ali, a mulher esqueleto foi um tesouro para ele, né? Um tesouro que ele, como você falou, ele não queria. A expectativa dele era outra. E aí, foi o que eu te falei, né, lá no nosso encontro. Quando ela fala das primeiras fases do amor, eu fiquei assim, bom, o que acontece na primeira fase? Primeiro é uma paquera, o primeiro olhar, e aí no primeiro olhar você já cria primeiras expectativas. E aí você, quando começa a relação, é que você vai começar a descobrir o tesouro, que aí você é o que ele puxa, né, do anzol, vai, tá pesado, que peixão, vou alimentar todo mundo, né? E aí a gente cria umas expectativas assim surreais em relação ao outro, em relação ao negócio que a gente quer iniciar, né? Como você falou, começou a fazer o círculo às terças-feiras, mas a sua expectativa talvez nem fosse essa, de chegar hoje a um círculo fechado, com um planejamento anual, com uma leitura mais aprofundada, abraçar mais mulheres esqueletos se apresentando. E aí quando o cara descobre, e aí é que eu fiquei cismada quando ela fala de fase do amor e passa para a palavra tarefa. E aí eu caio lá muitas vezes você disse a respeito de empreender, né? De se organizar, de se planejar, de sonhar e tal. E ela vem com a palavra tarefa. Gente, por que eu vou entrar na fase do amor e trabalhar para isso? Aí eu falei assim, a gente vai buscar outras referências, né? Então, não vou trabalhar para isso. Porque é um trabalho comigo, dentro de mim, e sempre com a expectativa do outro. E isso é muito cansativo. E quando chega nessa parte que ele puxa e vem aquele emaranhado, é a parte ela passa para a segunda fase, para a segunda tarefa, que ele está caçando, está fazendo a expectativa, mas logo em seguida ele quer ocultar. Ele não consegue devolver esse esqueleto para o mar, porque esse esqueleto está agarrado a ele. E vai atrás dele. Então, não tem, mesmo que ele queira ocultar, ele é obrigado a ver, é obrigado a estar junto. Aí, quando a gente leva isso para o relacionamento, normalmente é aqui que os relacionamentos param. Não, eu não quero. Não, eu não vou ver isso. A gente coloca muitas vezes tanta expectativa, uma expectativa da gente, porque em algum momento ela fala sobre a fome, né? Deixa eu só interromper o que eu estou falando assim. Se tiver muito barulho, vocês me sinalizam, porque tem um vizinho aqui que hoje pode estar estralando. Né? Bem na hora da minha live. Por isso que eu estava olhando para o céu. Ai, meu Deus, Santa Sara, que o negócio tá fogo. Bom, a gente coloca muita expectativa, como eu coloquei hoje nessa live, de que hoje estaria tudo em paz e tranquilo aqui, né? Na região. E às vezes a gente põe essa expectativa e acontece o que acontece. E aí eu fechei o microfone para que a Tati pudesse falar bastante, para eu poder ver se acabava aqui mandando muita vibração de luz e amor aqui pro vizinho, para ver se o negócio melhorava. O que a gente geralmente começa uma relação com uma expectativa muito alta, muito baseado naquilo que a gente está passando fome, né?
na necessidade que a gente está tendo de encontrar alguém, de se relacionar, de viver momentos com as pessoas. E aí a gente constrói uma expectativa, como ele construiu aqui, jogando o anzol, né? Vou pegar bastante peixe para alimentar muita gente. E aí, como a Tati falou, começa a entrar as tarefas, que aí você começa a perceber que aquela expectativa, aquele ser criado, não é o que é real. Na real, a pessoa vem com uma bagagem dela, vem com a morte e vida dela, vem com as caveiras dela, e nesse processo muito acontece das meninas que se relacionam, se decepciona nesse processo, quando a gente fala de relacionamento. Se decepciona por falar, eu achei que ia ser assim, ia ser assado, porque no começo tinha aquele fogo, tinha aquela coisa, tinha aquele negócio, e agora não tem mais. E esse não ter mais é lidar com a realidade abaixo da expectativa que foi criada. E isso a gente passa pelos negócios também. A gente imagina que vê uma mentora de sucesso, bota um postzinho, bomba de comentário, bomba de curtida. Aí você fala, nossa, vou fazer isso também, né? Aí você vai lá e faz. Aí ninguém curte. Ou abre uma live que ninguém entra. Né? E aí a sua expectativa estava lá em cima, porque você começa a cair para a realidade. Tá bom, quanto tempo ela tem de jornada para que hoje o post dela bombe? Quanto tempo eu tenho de jornada de autoconhecimento interno para entender o que é minha carência de fome e o que é de fato aquilo que eu vou encontrar, ou quando encontro, o que é realmente? Difícil a gente ver isso, né? Porque tá naquela expectativa. Esse foi um ponto que mexeu muito comigo, porque eu lembrei da Sheila que eu era, exatamente essa aqui do pescador, e depois a caveirinha corria atrás, e aí, meu Deus, sai daqui, e ela não saía, né? E lembrei muito das mulheres que passam comigo, que sentem essa mesma dor. Essa dor da expectativa que depois se torna tarefa. E tarefa nunca é legal, né? Pois Mas é uma coisa que a gente precisa olhar. É verdade. Ninguém quer ter o trabalho, né? Ela até diz aqui, na 162, que ela fala de todas as tarefas, né? Ela fala que é preciso compreender, né? Que aí você, como é que é? Quando chega a parte de nossa, travei. Desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Quer dizer, é você fazer sem um julgamento, um auto-julgamento e um julgamento com o outro. É o que você falou da bagagem, é você reconhecer que você tem uma bagagem, o outro também, gente. O príncipe encantado não existe, o empreendedorismo, o negócio perfeito não existe, porque é sempre uma construção. Por isso que é vida, morte e vida. Não é linear, não é um círculo, é um ciclo. Não tem fim, são eternas transformações. É sempre para melhorar. E aí lá na última linha da 162, terminando o parágrafo da 161, ela bota assim, que no entanto, todos querem um tesouro caia por acaso dos céus. Ninguém quer passar pelo sofrimento dessas tarefas, que ela lista 7 tarefas. Então ninguém quer passar por elas. Quer que chegue pronto. Por quê? Porque não quer sofrer, porque não quer olhar para si, porque não quer reconhecer que o outro não é essa belezura toda de tesouro, ele tem seus defeitos. O seu negócio não é o negócio mais perfeito do mundo. Ele precisa das mãos e dos ciclos de outras pessoas participando para que ele funcione. Né? Eu preciso que o pessoal da internet me entregue uma internet boa, eu preciso que a galera da maquininha do cartão, né, esteja ali no apoio, o banco. Então, se eu não olhar, aí eu passei a entender, se eu não compreender as tarefas que estão presentes nessa fase, eu não consigo chegar ao final dessa jornada, de entender que tudo é cíclico, que tudo é transformação. E isso é muito bacana, porque traz muito da nossa realidade, dessa realidade instantânea, onde tudo tem que acontecer de forma muito rápida, e as pessoas, no geral, querem pular fases, querem pular etapas da vida, né? E eu vou falar baseado na experiência que eu vivo. Quando a gente vem para o empreendedorismo, existe uma cobrança externa muito grande, pelo menos a gente sente a nível de percepção que para quem está começando uma jornada nova,
Tipo assim, e aí, gata, você não vai postar? E aí, você não vai fazer? E aí? Mas muitas vezes na jornada, você nem entendeu direito qual é a sua essência que você vai compartilhar com o mundo, né? E aí, eu percebo isso por mim. Antes eu tinha essa necessidade de fazer tudo muito rápido, para colocar tudo muito rápido, sem olhar o que ela comenta em algum momento aqui, os momentos das feridas. Quais são as feridas que eu preciso olhar para que eu possa transmutar essa ferida, para que eu leve aquilo dentro do meu tempo, e não do tempo do outro, e não do tempo do que a gente vive hoje. Quando a gente fala com empresários que estão em fase de contratação de pessoal, o que eu escuto muito eles falando é o seguinte: a galera que entra nova, ela entra com muito gás, é uma galera de tecnologia, mas eles querem virar chefe para ontem. Eles não querem passar todos os processos que precisam passar para que eles se fortaleçam, que são as tarefas, para que eles se tornem um coordenador, um gerente, um gestor de equipe. Eles entram, ficam um pouco, já quer o negócio. Não acontece, eles saem. Para você ver como a gente está. Eu vi um palestrante falando assim, é a geração do miojo instantâneo de 3 minutos. Né? Tudo tem que acontecer muito rápido. E se a gente pula a fase, a gente gera uma autoexpectativa, porque a gente não está se conhecendo e não conhece muito bem o que a gente vai encontrar no caminho daquela expectativa, e a gente cai na frustração, porque aí a caveira aparece. Ela não some. E aí? Ela tá aqui, né? Não, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei essa parte que eu tinha ignorado ela, mas tem a parte daquela fala que, na página 163, que a mulher esqueleto é semelhante a Sedma, ou Sidma, não sei como é que pronuncia, ou Sedma, acho que é. Sedna, que é a deusa. E aí tem a deusa aqui no oráculo das deusas, e ela é do mar, tá os peixes ali e tudo mais. E aí me chamou a atenção que eu não tinha olhado a carta ainda, depois de ler o ponto, que aqui embaixo tem vítima, a palavra vítima, né? E aí ela fala o seguinte, Sedna entrou nadando na sua vida para dizer que você precisa parar de ser vítima. O caminho para a totalidade agora está em reconhecer como você foi apanhada e está vivendo o arquétipo da vítima, para depois mudar o padrão, fortalecendo-se. Você se surpreende perguntando, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu fiquei pensando nessa expectativa, e ontem, na live com a Edith, também a gente comentou sobre a potência da mulher, né? Sobre como ela desenvolver essa potência. E nos primeiros pilares que a Edith comentou sobre o desejo de mudança, né? A gente tem o desejo de empreender, a gente tem o desejo de ter um relacionamento bom, a gente tem o desejo de ter um casamento legal, a gente tem o desejo de viajar, tem o desejo, mas se a gente tá nessa postura de vítima, do tipo, oh meu Deus, minha vida, sofri muito, passei por relacionamentos péssimos, agora não vou ter nenhum bom. Ou então, a minha família sempre foi pobre, então eu vou permanecer pobre. Minha família não sei o quê. Se eu fico nessa, eu posso ter o desejo de mudança, que não está falando aqui, que a Tati comentou sobre as tarefas. Eu tenho o desejo de mudança, mas eu não quero enxergar as tarefas que eu preciso fazer para mudar, para poder encarar o esqueleto. Querendo ou não, eu vou precisar das tarefas também. Eu vou precisar pôr as tarefas em prática, que seja no meu ritmo, aos poucos, mas algumas coisas eu vou precisar colocar uma velocidade para poder experimentar, entender o que é essa expectativa que eu criei. Será que era isso mesmo que eu queria? Será que é isso mesmo que eu quero empreender? Será que é nessa área? Será que é desse jeito e tudo mais, né? Então, ela traz muito isso da questão dessa Sedna, a vítima. Por que está acontecendo isso comigo? A gente às vezes fica muito nisso. Por que ninguém curte os meus posts? Isso é inevitável, vem na cabeça da gente, é uma coisa que a comparação vem, querendo ou não, a expectativa de ter muita curtida, porque quando tu cria o conteúdo ali, nossa, eu dei minha alma, fiquei horas ali fazendo aquele carrossel, 3 horas pensando naquela estrutura de texto a melhor possível. Aí quando vê, assim, publica, passou 30 minutos, uma curtida. Aí tu pensa, mas só que foi tu mesma que ficou ali fazendo, no caso foi tu que quis fazer, só que pra ti é muito bom. Só que envolve várias outras coisas, envolve algoritmo, Instagram, não sei o que, né?
essa questão do postar ali, desse engajamento, de ter o resultado. Que acho que é o exemplo mais claro da expectativa, né? Quando a expectativa que a gente bota no outro, no que o outro tá achando. No casamento é a mesma coisa, né? A gente bota a expectativa de fazer uma coisa que às vezes pra pessoa nem pra ela é normal, mas aí tu faz, espera algo em troca e na verdade não era bem aquilo, pra ele é normal. E aí a gente vai colocando as expectativas nesse processo, né? E aí na outra parte, lá na página 165, ela fala: a mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. E ainda lendo aqui essa parte da sétima, ela fala: encare de modo realista aquilo que você está criando, em seguida trabalhe para mudar isso. Você sente que as suas necessidades são significantes demais para negociar? Parece que todos querem tirar vantagem de você, quando entra muito na questão da vítima, né? E a primeira parte da mulher esqueleto, quando o pai joga ela penhasco abaixo, pela razão do conto lá, sei lá, uma razão lá. E quantas vezes a gente se joga desse penhasco ou acaba entrando em relacionamentos que nos jogam desse penhasco abaixo? Ou até esse empreendedorismo mesmo, onde eu me jogo fazendo conteúdo, lançamento, e botando na internet a minha cara tapa e eu tô me jogando do penhasco ali naquele momento, porque eu tô fazendo uma coisa que nem era exatamente isso que eu queria, eu fico... E aí parece que é um gatilho pra gente entrar de novo nessa vítima, né? Trazer de novo essa vítima à tona. Do tipo, não tá dando certo comigo, viu? Só não deu certo até hoje, por que que agora ia dar, né? Aquela vítima assim, não, mas eu já tive empresa, já fechei a empresa, já não sei o quê. Então, o quanto esse jogar do penhasco, qual o significado que teve para vocês. E também outra coisa que eu acho que ela fala do vida, morte, vida, a gente vai precisar jogar várias coisas da gente nesse penhasco para que ele morra mesmo, coisas que não são da gente, essa vítima mesmo, esse estado de arquétipo de vítima, deixar esse arquétipo, jogar ele do penhasco para ele poder morrer, para poder realizar coisas, né? Como é que para vocês bateu esse trecho assim de pensar nessa vida, morte e vida do penhasco abaixo, sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional dos homens, se transforme no esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos. Os ciclos da vida, morte e vida são algo principal da sua preocupação. Aí eu volto. Não, desculpa, vai. Falo eu? Falo, tá. Quando a gente fala do vítima, né, do vitimismo, a gente se colocar como vítima, quem nunca já viveu esse processo? Porque quando a gente estuda, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para a física quântica, né, para como as leis do universo funcionam, o vitimismo é a falta de autorresponsabilidade que a pessoa tem, que é um ato de coragem, né? Falando do nosso ciclo feminino da coragem, é um ato de coragem você encarar que tudo que você está vivendo foi a sua escolha, porque você é um co-criador, né? Então, quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente não tem muito lugar aqui nesse mundo. Esse mundo é um lugar para heróis, é um lugar para gente que bota a faca nos dentes e vai para cima, né? Não de qualquer jeito, com um processo de autoconhecimento, com um processo de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas quando você começa a perceber que tudo que você passa foi você que criou essa realidade, você gera autorresponsabilidade, sai do vitimismo e compreende que é necessário postar, ainda que não tenha curtida nenhuma, é necessário fazer o vídeo, a live, ainda que não tenha ninguém, porque você está construindo um novo processo, um processo de autorresponsabilidade. Isso demanda tempo. Não dá para a gente querer fazer tudo do dia para a noite, o negócio não dá certo, porque sai de qualquer jeito, porque a gente gera uma expectativa tremenda, e aí cai na sedna lá, que é o vitimismo. Se eu estou no vitimismo, eu não construo nada, porque nada é minha responsabilidade, tudo é responsabilidade do outro. Como é que eu vou construir alguma coisa? Seja um negócio, seja uma relação, seja o que for.
Então, acho que o primeiro passo para a gente enfrentar a mulher esqueleto, porque por mais que a gente fuja, vai chegar uma hora que. Porque ela é esqueleto, mas os cabelos dela continuam grandes. Aqui, em algum momento do texto, tem um momento lá que ele fala e só sobra os cabelos para pentear. Em algum momento você vai ser pega por esse cabelo e falou, gatona, você tá esqueleto? Volta aqui. Olha para isso aqui, ó. Você tem que olhar. Então, eu acho que é um movimento para todas nós sairmos do processo de vítima. Tudo que você cria, que você vive, você é responsável por isso, seja por padrão de pensamento, seja por padrão de vibração, porque pensamento é informação, informação é energia é realização. Então, eu acho que é um dos primeiros processos é entender a autorresponsabilidade e assumir isso. Acho que é a primeira coisa que me veio assim de entendimento. E aí compreender o seguinte: você é um ofensor para mudar os seus déficits, sair do vitimismo você, não tirar o outro, né? Porque aí fala da relação, eu tenho que entender a minha expectativa, o que eu criei, o que eu estou vivendo, mas não querer alterar o outro, porque o outro só altera se ele quiser. E aí eu tenho que dar de cara com essa mulher esqueleta e pegar pelos cabelos e catar a escova e desemaranhar todos os cabelos aí que estão enrolados e eu não estou conseguindo ver com clareza o que eu preciso mudar. Eu acho que esse é um passo. O que você acha, Tati? Vou fechar o microfone, apesar que agora está tudo em paz, vou fechar o microfone, tá? Eu acho que a gente sempre vai se colocar no lugar de vítima em algum momento. Eu acho que a gente não foge desse lugar, porque uma hora cansa, você perde o gás e você vai, por que isso comigo de novo? Eu tô passando por isso. Minha vida é sempre assim. Bom, aí entra nesse lugar de olhar para o que está acontecendo e encarar que ela fala lá atrás. Cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. Então olhar para si com amor, com generosidade, com gentileza, tentar um movimento para sair desse lugar de vitimismo, de vítima, respeitar os seus ciclos, e para isso você precisa conhecer seus ciclos, respeitar o momento de respeitar, perceber, respeitar e realizar o momento de deixar ir. Porque a gente nunca quer deixar ir, a gente nunca quer abrir mão. Você está num relacionamento que não está te fazendo bem, mas você não acredita que você é merecedor de algo melhor, você quer mudar o outro, mas não quer mudar a si mesmo, que é a pior parte, né? Você é o ser perfeito, iluminado, salve, salve. Não, o outro é que precisa mudar. E aí são os dois que se jogam no penhasco. Porque ninguém abre mão, ninguém se percebe. Nenhum fala para o outro. Quando você falou de fome, eu falei na penúltima live que a lágrima me chamou a atenção, né? A questão que ela se hidrata ao beber uma lágrima. Sabe-se lá o sonho que ele estava tendo que fez ele chorar. Mas ali é como se ela estivesse vendo o quadro sem filtro. Ela estava vendo como era e aceitou daquela forma o estado dela. E ela falou, eu não volto para o penhasco, esse é o meu lugar, é aqui que eu fico. Bebe daquela lágrima que se hidrata, se alimenta por ela e começa a se reconstruir, arrancando o coração dele, a partir daquele ritmo, daquela batida. E aí ela suporta esse processo da ciclicidade dela, da transformação. Que na verdade os dois se transformam, porque ele foge. Ele pesca o peixão e ele vê, cara, isso é apavorante. Você se deixar mostrar o seu lado, não digo lado verdadeiro, mas sem filtro, o outro vai ver você da sua caveirinha sem carne e só o seu cabelinho ali à mostra, é você totalmente dar despido pro outro. E acho que aí sim está o sucesso de um relacionamento, está o sucesso de um negócio. É você olhar sem o olhar dos contos de fada, onde tudo é bonito, todo mundo vive feliz para o eterno sempre, né? E não é bem assim. Aí a gente... eu até coloquei assim, tudo na vida é dual, quando ela escreve. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo, quer dizer, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bom, é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. E aí
assim, aí você joga tudo pro penhasco. Aí você joga seus sonhos, suas expectativas, que a gente põe expectativa demais nas coisas. A gente não põe uma expectativa mais palpável, né? Tá sempre muito além. É sempre o mais distante possível, como se não fosse para mim, mas eu ainda assim quero. E aí você naturalmente volta para esse lugar do fundo do penhasco, onde, como ela fala no conto dessa deusa, em que os membros viram peixes, né, que acaba alimentando a tribo, mas assim, se você não cuidar de mim, que sou a caveira, se você não descer ao fundo desse lago para vir pentear os meus cabelos, eu não te trago prosperidade, eu não te dou paz. Então você tem que olhar para mim de qualquer forma. E aí tá a grande primeira fase do amor, olhar com olhos de ver, e não com olhos só de sonhar, né, sem esse fio. E o Mexer um amor pouco na sua plenitude, né? O pleno. amor em todas as instâncias. Sim, não por isso que eu falei, é tudo dual, não é o bom. É o bom, o ruim, é o alto e o baixo, e é aquilo. Chega um momento em que ela tem carne, ela devolve o coração e vão embora junto. Eles sempre estavam juntos, né? Quer dizer, ali houve uma troca, houve uma verdade nessa relação. Aí teve todas as tarefas, todos eles cumpriram. A caça, a descoberta do tesouro, a caça, a tentativa de se esconder, desenredar e compreender a si e o próximo, ter compaixão consigo e com todas as situações envolvidas. Quando ele dorme, ela olha, quando ele relaxa e se sente bem em condição com o outro. Você está bem com aquela situação. Então não importa se aquele sonho que ele estava tendo era aterrorizante ou emocionante ao ponto de ele chorar. Ele estava relaxado, mesmo com aquela caveira ali presente, que antes aterrorizava ele. Compartilhar sonhos futuros. Quando você consegue alcançar esse lugar de que vamos botar no relacionamento, eu com meu companheiro, a gente compartilha um sonho, não é a perfeição, não é o suprassumo, mas é mais um passo que eu dou para sair desse lugar de vitimismo, onde só o meu, ai, ó dia, ó vida, ó azar. Eu saio desse lugar, porque eu estou compartilhando com o outro, respeitando o limite dele, respeitando o ritmo dele e ele fazendo o mesmo comigo. E usar o coração dele e o meu, quer dizer, usar essa emoção, essa conjunção para fazer nascer algo novo. Então, é mais uma transformação do ciclo. Houve todo um conhecimento, houve uma vida, morte e vida nessa relação, e surge outra, e daí vem surgindo outra. Aí você pode pensar no montar um negócio, você fazer a sua transição de carreira, você ter filhos, né? Porque aí é o teu próprio coração, carne, tudo se fazendo ali dentro da mulher. E claro que teve a participação ali do parceiro. Sim, sim. Diga, E viajei? essa parte que ela fala sobre, não, é isso mesmo. Esse passar por essas fases, né? E aí depois ela fala sobre o amor ali. O amor tem seu custo, ele exige coragem. Ele exige que percorramos a distância, como iremos ver. Depois essa parte é bem interessante, que tem a ver com relacionamentos em si, a gente pode falar mais de relacionamento homem-mulher, mulher, homem com homem, que seja relacionamento, casamento, namoro. Mas ela fala, repetidas vezes observa um fenômeno em amantes, independentemente do sexo. Seria mais ou menos assim, duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso, algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com a frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro como material digno de admiração. E aí a velha careca e os dentes amarelos vêm à tona. Então, essa parte é muito que acho que a Sheila tinha comentado antes e as etapas e a Tati também comentou das fases do amor, né? Do tipo, quando a gente tá apaixonada, e aí vem aquela, nossa, eu tô apaixonada, e a gente pode trazer isso em vários reflexos. Tanto quando a gente se apaixona pela ideia de ter uma empresa, nossa, eu vou ter aquela empresa, enlouquece, vou fazer curso de terapia, não sei o quê. Ou quando encontra um namorado, namorada, e tem aquela paixão que a gente nem enxerga o lado ruim, digamos assim, né? Que é o que ela fala, careca e os dentes amarelos vêm à tona.
No início a gente não enxerga, depois começa os ânimos baixarem e a gente começa a perceber. E aí que vem essa coragem de enfrentar. E o empreendedorismo é assim, eu tô apaixonada pela empresa, quando eu percebo que eu preciso achar uma estratégia de venda, que eu preciso postar coisas, que não é só. As pessoas não vão aparecer para mim se eu não aparecer também. Se eu não aparecer, as pessoas não vão surgir, ou eu vou ter um atendimento aqui, outro ali. Vai ser algo por indicação, mas que eu não vou atingir o objetivo que eu quero. Aí eu começo a ver, olha só, o empreendedorismo tem a sua careca e seus dentes amarelados, né? E depois ela fala, parece tão repulsivo essa careca e os dentes amarelos, mas é esse momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o verdadeiro amor, né? Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. E é isso, sobre o empreendedorismo é muito isso, sobre relacionamento amoroso em si também é. A gente tem vontade de desistir, aparece, muda uma coisa ou outra, a internet muda, o Instagram muda, e eu divulgo uma hora stories, uma hora não sei o quê, eu preciso procurar uma estratégia nova, porque já desse jeito não funciona mais, as pessoas não querem mais ver esse tipo de postagem, aí já muda, amanhã já é outra coisa. E é esse momento que ou eu fico ou eu fujo. Que a gente vê muitas pessoas fugindo realmente, porque quando dão de cara com a caveira e com os dentes amarelos, ela pensa, é agora que eu desisto, eu paro, porque não consegue amar de verdade, né? Então ela fala que o verdadeiro amor significa quando cada célula nos manda fugir. Então amar significa permanecer mesmo que cada célula se manda fugir, né? Relacionamento, casamento, também é assim. Às vezes dá vontade Sim. de sair correndo, né? Mandar aluno, né? Bem longe. Mandar criança Não bem tem. longe, porque A não gente cumpriu sempre as espera por uma. expectativas, talvez, né? Sempre espera É, alguma coisa, né? é isso que eu ia falar. A gente sempre espera por uma mudança, por um sucesso. E não espera ter que lutar por isso, como ela bota, que juntos eles se fortalecem. E os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos, o objetivo e o subjetivo em que vivem, do mundo concreto e do mundo do espírito, o mundo dos dois e o interno de cada um. Enquanto isso não é trabalhado pelos parceiros, é, é se jogar no penhasco a cada vez e esperar. E quantos não esperam ser pescados? De novo, eles não se batem para vir à superfície. Parece que não tem força. Eu acho que aqui cabe muito aquela frase que eu estou usando para mim como um mantra, né? Faça o melhor com o que você tem, enquanto o melhor não chega, para você fazer melhor ainda. Então, olhe para essa caveira de dente amarelo, careca, como a melhor coisa que eu tenho agora. E o que eu posso mudar dentro de mim para entender esse processo da caveira dos dentes amarelos, né? Para que as coisas possam ter um significado de chegar nessa jornada a um ponto de que eu sou sua parceira, sendo dos momentos bons ou nos momentos não tão bons assim, e junto a gente se fortalece e finaliza um ciclo e começa um novo ciclo, ao invés de fugirmos, né? Porque fugir é a primeira opção, porque é a mais fácil. Mas aí eu vou ser jogada do penhasco tudo de novo. Então, assim, sabe aquele negócio de ficar na zona de conforto? Eu não vejo conforto na zona de conforto. Porque você fica querendo sair do penhasco, querendo sair da zona de conforto. E aí você escala o negócio, que pensa no penhasco, não, um negócio baixinho. Você escala o negócio para sair. Quando você sai, você se depara com a caveira de dente amarelo, você foge de novo, cai de novo no penhasco. E aí esse ciclo se repete, entra no vitimismo, e você não consegue fazer o ciclo natural, que é morte, vida, vida, morte, e um novo processo. E mais um passinho. Exatamente. Confrontar com essa mulher esqueleta é necessário. É doloroso no início, não digo doloroso mais, perdão, é assustador. Isso. Porque você dá de cara com a sua face real, né, ou com a realidade do seu negócio. Não é fácil empreender, não é fácil ter que estar toda hora pensando numa estratégia diferente, que produto que eu vou lançar agora, esse aqui já está saturado, todos já conhecem. É uma constante transformação, uma constante inovação. A gente tem sempre que se reinventar.
É possível? E os Sim. ciclos. É facinho? Não. Não. Mas é possível. Eu acho que a gente entende alguns estudos que toda evolução e todo aprendizado, ele não vem quando você está no fonfon da luz. Ele vem quando você tem um desafio. Ele vem quando você precisa transpor aquilo de alguma forma. Seja ressignificando o que você acredita do desafio, seja catando nessa caveirinha que é o desafio, gata, vem cá, vamos junto, vamos resolver essa paradinha aqui. E a gente resolveu o processo. O que não dá é para fugir. O que não dá é para ficar inércia, porque aí você fica nesse ciclo, vítima, penhasco, vítima, penhasco. E aí vê todo mundo passando e conseguindo a empresa que sonhou, e conseguindo o amor que queria, e conseguindo o dinheiro que queria. E você tá aqui, ai, por que só eu não consigo? Porque você não fez o movimento, cara, que é um movimento de enfrentamento, que é um movimento de faz o melhor com o que você tem agora, enquanto o melhor não chega. E vamos entender aqui as dores internas, o que eu tenho que mudar dentro de mim sobre esse desafio, sobre essa caveira. E chega uma hora que a caveira já não é mais tão assustadora. Né? Você já, já está criando, está fazendo aquele processo dela roubar a lágrima, o coração, e ela ficou fartinha, começa a devolver para ele de novo, e junto eles vão. Aí você começa a falar, puta, essa caveira até que é simpática. Ó. Graças a ela eu saí dessa situação. Isso acontece em tudo. Quantas de nós já não passamos por algum processo na vida que foi muito punk, né? E a gente achou que não ia levantar no fundo do penhasco, e a caveira falou, levanta, minha querida, levanta que você tem que sair desse lugar, aqui você não pode ficar. E quando você levanta, que ó, não é fácil, mas é possível, né? A gente tem que sempre olhar para a solução, não é fácil, mas é possível. Quando você levanta, você agradece aquela situação que foi desafiadora para você, porque se não fosse ela, talvez você estivesse lá no fundo do penhasco ainda. Então, assim, e isso em tudo. Isso é em relações, aquele cara que te sacaneou, aquele cara que te deixou na lama. E aí, um belo dia, você estava no fundo do poço, que é o melhor lugar para estar, porque não tem para onde ir mais, tem que pegar impulso para sair dali. E quando você sai, né, lembrando de novo, que não é gostoso, mas é possível, você olha para aquele cara que te sacaneou e fala, puta, graças a Deus esse cara passou na minha vida, né? Porque nunca mais eu vou deixar ninguém fazer isso comigo, porque agora eu sei quem eu sou. Se é num negócio, porra, ainda bem que essa empresa faliu, porque agora eu vou pensar diferente. Eu escutei uma história ontem no trem, eu vou compartilhar porque tem tudo a ver com isso aqui. Com esse negócio de reconstruir, sair do penhasco e enfrentar a caveira. Eu estava no trem ontem e escutei uma história do seguinte, que tem, acho que é Caldas Novas, tem uma prefeita lá, não estou fazendo propaganda da mulher. Mas assim, ela era casada e parece que separou, e o marido era bem rico e falou assim, vou deixar um hotelzinho, o menor hotelzinho que eu tenho, vou deixar para ela, só para calar a boca dela. Diz que essa mulher, ela revolucionou. Né? Eu não sei se é verdade ou se é mentira, tá? Mas eu gostei da história. Diz que ela pegou o hotelzinho e começou a fazer o negócio acontecer, várias coisas no hotel, e criou uma rede de hotel. Hoje a mulher tem muita grana. E ela virou prefeita do lugar. E aí ela pegou e tirou os mendigos da rua, criou casa, enfim, diz que a cidade é linda. Quando a pessoa me contou isso, eu falei, olha o poder que a pessoa, o ser humano, não estou falando mulher, homem e mulher, o poder que o ser humano tem quando ele decide reconstruir as coisas dele. Ficou com pequenininho, não tem problema não. Eu cresço de novo. Se você vê entrevista de milionário, o cara é milionário, perde tudo, ele fala, tudo bem, eu construo tudo de novo. Então, assim, nós temos o poder de abraçar essa, ainda que assustados, abraçarmos a caveira e construirmos um império com essa caveira. Porque ela vai dar toda a força, todo o impulso necessário para a gente dar os passos que a gente precisa dar. Ainda que ela... Porque o pescador, ele acha que é um peixe, sai correndo, mas ela está enroscada na rede dele e ela fica indo atrás dele. Eu fiquei imaginando a cena, ela ficando correndo atrás dele, e ele fugindo e não saía. Mesmo com tudo isso, ela trouxe um crescimento muito grande. Porque foi o amadurecimento, foi o enfrentamento, foi o sair de um hotelzinho para uma rede de hotel, foi o sair de uma posição de mulher que saiu de um casamento para construir uma vida totalmente nova e ainda por cima ajudar pessoas. E isso acontece nos nossos negócios. O nosso maior propósito em entrar na rede é nos transformarmos e transformarmos outras pessoas, levar aquilo que a gente tem de conhecimento para ajudar o outro, para que o outro cresça, para que o outro se ame, e aí a gente volta a falar de amor. Porque tudo é o amor, né? Só o amor cura. Não tem outro processo que cura, é só o amor.
Então, eu acho que cabe esse processo de bora agarrar essa caveira, porque ela vai nos ajudar. E a Tati lembrou da parte da lágrima, e me veio uma história na cabeça também, que no conto da Mulher Esqueleto ali, ela tá em formato de esqueleto, e ela começa então a se formar uma nova mulher ali, e ele tá dormindo, e ele chora lá por algum motivo, e ela, no conto, fala que ela toma aquela lágrima para matar a sede dela, e é ali que ela se fortalece, né, mais ainda. E eu tava lembrando, esses dias eu liguei a TV e apareceu um trecho de um filme. E eu quero trazer para vocês como as coisas elas estão evoluindo. E a gente ouviu muito quando eu era criança o conto da Bela Adormecida, não, da Bela Adormecida não, da Branca de Neve e os Sete Anões, tá? O que é? Ela, quando ela come a maçã lá, assim, veneno e tudo, ela precisa do beijo do príncipe encantado para poder se tornar, voltar a acordar, né? Senão ela vai ficar dormindo eternamente. Então, qual é a história? A gente ouviu muito aquilo de esperar algo de fora, ou alguém de fora, o príncipe encantado, alguém vir e resolver, ou nos jogar no penhasco e buscar a gente de volta, ou então ajudar a gente com a empresa, ou então, às vezes, quando a gente vai comprando vários cursos, a gente quer que aquele curso nos traga um milagre, que ele resolva já tudo que a gente tem que resolver de uma vez, a mentoria resolva tudo, e a gente não quer as tarefas, né? E essa história a gente ouviu muito a Branca de Neve quando era pequena. Só que agora, quando eu liguei a TV esses dias, estava dando o filme O Caçador, que é uma versão da Branca de Neve atualizada, né, digamos assim. Não sei se vocês já viram, mas a Branca de Neve também come a maçã. Até o momento que ela come a maçã, ela é vítima. Ai, meu Deus, eu estou aqui e tudo mais. Preciso de uma salvadora. Preciso do príncipe encantado. E ela só olha para aquele príncipe, inclusive. Não olha para o outro que está ali, que é o caçador que está ajudando ela. E quando ela tá com a maçã, dorme e tal, o caçador vai conversar, falar com ela porque ela morreu, chorar. E ele chora em cima dela. E ele acaba dando um beijo nela, mas o que faz ela acordar foi a lágrima dele. Então ele chora em cima, e aí no filme aparecia assim, a lágrima se transformando, chegando aqui na boca, onde ela engole a lágrima e ela corta. E aí me chamou a atenção, porque eu lembrei desse trecho aqui, né? Só que o que é importante a gente pensar? Que ela não viu que era ele, e nem ele viu dessa parte para final do filme. Ninguém sabe quem foi que acordou ela. Não foi falado sobre isso. Como era falado no conto, a gente ouvia que o conto era o príncipe encantado tinha beijado a princesa. E aí ela acorda de lá e ela se torna uma nova mulher ali. Ela se alimentou daquela lágrima, tomou aquela lágrima e ela vai lá e fala para todo mundo, né? Que ela vai à luta contra realmente aquela bruxa, na história, né? A bruxa é a ruim, né? Ali naquele filme. Mas aí ela fala sobre eu preciso lutar contra. E ela fala de uma forma que ela leva todo mundo junto, ela se torna realmente a liderança. Então ela sai da vítima, não sabe quem foi que acordou ela, e se torna realmente a rainha daquele lugar. Então, o que eu tô querendo dizer? Né? Como as coisas, nós ouvimos aquele conto daquela forma, em que uma pessoa externa precisava vir resolver muitas coisas pra gente. A gente precisava encontrar aquele príncipe para dar o próximo passo. Mas que agora eu posso me tornar rainha do meu povoado, das coisas que eu quero, ser essa mulher que eu vou dar de cara com a mulher esqueleto, como ela deu ali quando ela comeu a maçã, ela se deu de cara com a mulher esqueleto mesmo. E ela acabou se jogando do penhasco ali também, se for ver várias partes, dá para fazer uma análise quando ela morde aquela maçã. Mas depois ela se reergue, se torna uma mulher que depois é coroada rainha. Ela não precisou de ninguém de fora. Ela não sabia quem foi que acordou ela, ninguém soube, a história não levou para esse lado. Então hoje a gente não precisa de ninguém. A gente precisa de nós mesmos. Esse amor que ela fala tanto nesse capítulo aqui começa pelo amor da gente com nós mesmos, né?
Eu me permiti ser a rainha das minhas escolhas. Eu me permiti ser essa mulher que vai ressurgir de uma lágrima. Então, sair dessa posição de vítima depende da gente também. E ontem, comentando com a Edith na live sobre o desejo da mudança, agora eu preciso achar as alternativas do que eu quero para essa mudança, dessa potência que eu tenho. E é isso que a gente vem trazendo no livro, essa coragem. E a gente criou o Círculo da Coragem Feminina também por isso, para ter essa coragem de dar esse passo para a mudança, de realmente eu acordar com uma lágrima e me tornar rainha do que eu quero ser, né? Então, lembrei desse trecho quando eu vi o filme, eu lembrei, só vi um pedaço do filme, eu já tinha visto ele há muito tempo, mas quando eu vi aquela parte da lágrima ali, ele chorando, escorrendo a lágrima aqui na boca dela e ela acordando, me fez lembrar muito disso, do quanto a gente aprendeu a precisar de alguém e hoje a gente pode entender que com o nosso amor a gente pode começar encarar essa mulher esqueleto, né? Sim, e aí vão ter as fases da mulher esqueleto, né? Quando a gente olha pra gente com amor, ela vai mostrando pra gente, né? Ó, você precisa colocar amor e atenção e paciência aqui. Você precisa dar um passinho aqui. Ela vai direcionando a gente. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Total. Vai saindo dessa sensação da anestesia geral que a vítima se coloca. Sim. Só deixa acontecer, se vier, veio porque era para vir, ou veio porque me deram, ou veio porque eu fui salva. Nesse caso, prefiro ser mais a Fiona. Ela mesma se salva. Ou a rainha de espadas no tarô, né? Que é aquela que sofre, mas ela reconstrói tudo com tanta força e se torna rainha, né? Ela alcança a prosperidade aquém do sofrimento, porque ela passou por grandes processos, mas ela se torna rainha, dizendo pra gente que é possível com essa amorosidade, com esse enfrentamento da caveira, a gente ir com muita paciência e abraçando os nossos desafios para não cair no penhasco, para não ficar num ciclo de vítima e de repetição, a gente consegue se tornar rainha, senhoras do nosso destino, né? Total. Exatamente. Essas mensagens que a gente quer trazer, né? E aí, para a gente finalizar essa live de hoje, já convido mais uma vez para o nosso Círculo da Coragem Feminina, que a gente está começando. O primeiro encontro vai ser em abril, vai ter um encontro por mês, pelo Zoom, onde a gente vai fazer esse bate-papo aqui, em um local seguro, onde a gente vai estar juntas, uma dando a mão para a outra, entendendo as dificuldades que a gente está passando e tudo. Então, ele como um clube de assinatura. Faz a assinatura mensal, que é R$ 39,90, ou anual, lá que tem 20% de desconto. E participa mensal, vai ter a gravação também sobre como interpretar o livro. Então, tudo baseado no livro, nos contos, e a gente vai trazendo essas misturas de filmes que a gente assiste, outros livros que a gente lê, história da gente e tudo mais. Então, quem mais estiver lá também vai poder falar, ou também vai querer escrever pelo chat lá, sua percepção, para buscar isso do autoconhecimento, esse amor por nós mesmos, ter essa coragem de agradar os outros, da gente enfrentar o que a gente quer, pelas mudanças que a gente quer, pelos sonhos que a gente quer realizar. Então, lá no link da bio do Instagram, ou aqui embaixo, para quem vai assistir no YouTube, vai estar o link do Círculo. E é isso. Nas terças-feiras, às 13 também, a gente se encontra aqui para fazer esse bate-papo, para ler os contos e trazer os pontos principais. E lá a gente aprofundar no Zoom ainda mais esse livro e o que a gente está passando, o que a gente precisa se conhecer e tudo mais. A Tati, a Edith e a Sheila vão estar juntas lá também com os bônus. Cada uma delas vai ter uma aula bônus, uma atividade também. Então, é para enriquecer cada vez mais. Tá bom? Sim, vai ter muita ferramenta para a galera se transformar. A gente vai trazer muitas coisinhas legais para essa mulherada. Beijo. Sucesso, beijo. Isso aí, beijo. Gratidão quem assistiu, quem vai assistir depois. Até os próximos encontros.